Os técnicos que não perdem, na verdade, invictos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse duelo dos técnicos que foi nesse jogo, não só entre os jogadores, mas entre os técnicos. Você vai ficar triste? Nunca, jamais. Não vai ficar? Não. O Roger Machado é muito mais treinador do que o Felipe Luiz, mas não é que ele é melhor, ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Não significa que o Felipe Luiz, daqui a 2 anos, não possa ser melhor do que o Roger Machado. Eu estou dizendo o seguinte, hoje, neste dia 30 de março de 2025, o Roger Machado não é que ele é melhor, ele é muito melhor treinador, ele é muito melhor preparado, ele é muito mais qualificado, ele tem um entendimento muito mais interessante daquilo que ele precisa fazer, não o que ele gostaria de fazer. Veja. Pessoal, a mídia dizendo que Roger Machado é mais treinador do que Felipe Luiz. Eu não vejo isso, né? Não sei se deixa levar pelo lado do clubismo, né? Ou não quer enxergar a realidade do futebol brasileiro. Roger Machado é um bom treinador? Ponto. Para mim, ele é um bom treinador, sim, principalmente ao nível que a gente tem aqui no futebol brasileiro, né? Treinadores brasileiros, vamos ser realistas, tá a um nível muito inferior aos treinadores estrangeiros, né? Mas, para mim, ele não é mais treinador do que Felipe Luiz, nem aqui, nem na China. Eu vou dizer por quê, né? Felipe Luiz é um cara que aprendeu tudo que sabe hoje na Europa, com grandes treinadores, estuda os adversários, estuda a formação tática. Então, pessoal, você percebe-se, né? Pelas estratégias que ele bola durante o jogo, antes do jogo, né? Então, sem sombra de dúvida, para mim, Felipe Luiz é sim o melhor treinador brasileiro em atividade, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Esporte na Banda, o link tá na descrição. Vamos ver aí no final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Os dois técnicos que não perdem, na verdade, invictos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse duelo dos técnicos que foi nesse jogo, não só entre os jogadores, mas entre os técnicos. Você vai ficar triste? Nunca, jamais. Não vai ficar? Não. O Roger Machado é muito mais treinador do que o Felipe Luiz, mas não é que ele é melhor, ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Não significa que o Felipe Luiz, daqui a 2 anos, não possa ser melhor do que o Roger Machado. Eu estou dizendo o seguinte, hoje, neste dia 30 de março de 2025, o Roger Machado não é que ele é melhor, ele é muito melhor treinador, ele é muito melhor preparado, ele é muito mais qualificado, ele tem um entendimento muito mais interessante daquilo que ele precisa fazer, não o que ele gostaria de fazer. Veja, o time do Internacional é muito pior do que o time do Flamengo. O banco do Internacional é infinitamente pior do que o banco do Flamengo. Então, o Flamengo tem o melhor elenco sul-americano. O Internacional tem um dos 5 elencos melhores do futebol brasileiro. Não está todo mundo falando que é candidato a título? É candidato porque o Roger é inteligente. Quando ele conquista um ponto no Maracanã, jogando na casa do Flamengo, o Flamengo completo, ele dá um passo importantíssimo para estar na ponta alta da tabela. E como é que ele faz isso? Reativo. Você observa o seguinte, o time do Internacional joga marcando no seu campo. Elia, mas olha o que disse o Felipe Luiz. O meu time vai ser protagonista. Teve 63% de posse de bola, mas só foi colocar problema pro Internacional quando o Rocher foi substituído, porque o Antony não é um goleiro do tamanho do Rocher. E aí o que acontece? Até então, o time do Flamengo estava perdendo o jogo. O que me adianta ter 63% de posse de bola contra 37%? Eu vou ser internacional. Eu adoro ser o mais fraco. Não tenho problema nenhum de ser o mais fraco. Eu adoro ser o mais fraco. Tenho 37% de posse de bola. Chutei 2 bolas em gol, só que eu fiz 50% de aproveitamento. Fiz o gol. Tô ganhando de 1-0. Você chutou 12 bolas e eu continuo ganhando de 1-0. Quem eu quero ser? Eu quero ser o 37% de posse de bola. Eu quero ser o Internacional, que só tomou gol porque o Rocher foi substituído. Só tomou gol porque o Antony não tem a qualidade que o Rocher tem. E aí é verdade, o time do Internacional, ele sentiu o gol. Tomou gol porque tomou gol. Tomou gol porque vive o Léo Pereira, vive esse time do Flamengo espetacular. Por isso que tomou gol. O time do Flamengo é bom mesmo.
Mas só empatou com o Internacional. Só empatou com o Internacional. E eu fico, assim, muito feliz quando um time joga de maneira a saber como contra-atacar, a saber como explorar os espaços que o Wesley deixa, porque pra mim é o melhor lateral direito do Brasil, mas ele deixa muito espaço nas costas, Glenda. É verdade. Então, ele deixa. E aí o Roger sabe como explorar esses espaços nas costas, sabe como esperar a marcação. Ah, mas o time vai sofrer. Mas a vida, filho, se você não tiver os 10 bilhões que o Pep Guardiola tem para fazer o seu time vai sofrer em algum momento. Se você não tiver todas as virtudes que o Flamengo tem do Felipe Luiz, o seu time vai sofrer. Então o Roger sabe sofrer e por isso é um treinador para mim. O Felipe pode ficar chateado comigo, tem todo o direito. Você não vai ser o primeiro, Felipe, a ficar chateado comigo. São muitos os chateados comigo e chateadas comigo. Eu não tenho problema nenhum que fiquem chateados. Mas o Roger é muito melhor treinador do que o Felipe Luiz. 12h47. Você falando desse jeito do Felipe Luiz, olha o que ele está fazendo com esse Flamengo. Olha a educação dele com as pessoas na hora da coletiva, o jeito que ele arruma esse time. Olha a categoria do Felipe Luiz, a calma que ele tem na hora de falar, na hora de ele comentar sobre o jogo, na hora de ele assumir os erros, na hora de ele assumir que os jogadores que foram jogar a data FIFA realmente voltam mais cansados. É diferente, você sai do seu posicionamento, você sai da sua rotina, e aí você tem que voltar para a sua rotina. Tudo com educação, porque sabe, porque ele é espetacular. Para mim, o Felipe Luiz é um dos melhores técnicos do país. E assim será. E eu espero que ele não saia do Flamengo nunca mais. Muito bem, eu faço minhas as suas palavras. Eu achei que você foi muito bem. O Felipe Luiz é o mais educado, o Felipe Luiz é o mais simpático, o Felipe Luiz é um cara que não corajoso. Tem nenhum senão. Ele vai... Pessoal, é aí a mídia, né? A gente fica até sem saber o que dizer, né? Citando Roger Machado como grande treinador do futebol brasileiro, né? Mas peraí, quem é o treinador que está sendo cotado para substituir Dorival Júnior na seleção brasileira? Entre eles, Felipe Luiz, né? Mas por que Roger Machado não está sendo? Pessoal, não estou dizendo aqui que Roger Machado é um péssimo treinador, não. Ele é um bom treinador, sim. Ele é um bom treinador na medida do possível. A realidade é essa, né? Ele já rodou vários clubes do futebol brasileiro e a gente sabe como é que funciona, né? Claro, eu também concordo. Por isso que eu sou contra, né, a Felipe Luiz ir para uma seleção brasileira nesse momento, né? E não é a hora certa. O cara tá há menos de 6 meses no comando do Flamengo. Tem menos de 100 jogos. Não passou por crise ainda. Então, não é hora dele ir para a seleção brasileira. Agora, também não podemos esquecer as qualidades do cara, né? Como o pessoal aí da bancada, que eu não vou citar nome, que falou, né? Não, porque ele só teve 33% de posse de bola e conseguiu fazer o gol. Pois é, né? Esse mesmo Internacional, e muitos dizem que vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, vai ser um dos fortes candidatos ao título, veio no Maracanã e fez 2 ataques com o Flamengo. Aí eu faço a pergunta: e se o Flamengo for lá no campo do Internacional, né? E só der 2 ataques, só tiver 33% de posse de bola, o que será que essa mesma mídia aí vai falar? Com certeza vai dizer: tá vendo? Felipe Luiz não é tudo isso. O Flamengo jogou mal. O Flamengo só conseguiu dar 2 ataques, né? Porque a gente sabe como é que funciona, né, pessoal? A gente sabe que o futebol brasileiro é assim, né? Às vezes os caras usam o microfone, o torcedor com o microfone na mão. A verdade é essa, né? Mas o Flamengo mesmo, o Internacional, ó, em 2 vezes o ataque, 33% de posse de bola, 5 chutes ao gol. O Flamengo, 60 e quase 70% de posse de bola, foram mais de 20 finalizações no gol. Pressionou, atacou, bola na trave, o goleiro salvando em cima da linha. Pra mim, o goleiro, inclusive foi citado aí que o Flamengo só empatou porque o goleiro saiu. Pessoal, aonde foi a culpa do goleiro naquele gol do Flamengo? Me diga aí. Pelo contrário, aquele goleiro que entrou salvou o chute de Juninho, né?
E muito na hora lá da transmissão ninguém percebeu, né? Que a bola bateu na trave. Mas ele conseguiu tocar na bola, né? Quer dizer, ele salvou o Internacional, né? Mas não, eles preferem dizer que o goleiro fez toda a diferença. O goleiro saiu e o Internacional só empatou porque o goleiro do Inter saiu. Primeiro que no primeiro gol ele não teve culpa nenhuma, né? Nada de culpa, né? Mas, felizmente, a mídia do futebol brasileiro é assim. Tem que aguentar, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.